Eu vou passar num curso numa universidade por aí mais fácil, menos concorrida, e depois eu vou pedir a transferência externa para, sei lá, a USP, o UFSCar. Será que vale a pena fazer essa estratégia, transferir de forma externa, né, de uma universidade particular ou pública para uma outra instituição? Eu quero colocar aqui nesse vídeo a minha experiência pessoal, eu passei por isso, falar se vale ou não a pena fazer a transferência externa. E aqui nesse vídeo eu vou falar para instituições públicas, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Aranda, eu sou engenheiro de materiais, eu me graduei na UFSCar aqui em São Carlos. Sou mestre em Ciência e Engenharia de Materiais e hoje eu faço doutorado. E eu entrei na graduação aqui na UFSCar por transferência externa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, ou tá caçando esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque é muito importante o YouTube entender que pessoas como você gostam desse tipo de conteúdo, porque infelizmente o YouTube não está recomendando meus vídeos para os meus inscritos, então meus vídeos não têm nenhuma visualização, embora eu tenha cada vez mais inscritos no canal. Só para contextualizar, a transferência externa ela é muito parecida quando a gente transfere de escola, né? Quando a gente está estudando na escola, ensino fundamental, ensino médio, se a gente transfere de escola, é um processo bem parecido. Eu passei por isso várias vezes na minha vida, estudei, sei lá, em 6, 7 escolas diferentes, por vários motivos, por mudar de casa, porque era perto da minha casa, ou porque a escola não ia além de um determinado faixa etária, e aí eu precisei mudar de escola algumas vezes. Então o que meus pais faziam? Iam na escola que eu tinha interesse de mudar, pediam, né, se eles poderiam me receber, se eles tinham vaga, se daria para naquele momento, ou no meio do ano, no começo do ano, para fazer a transferência. Eles me passavam com meus pais os papéis, você precisa de história escolar, precisa desse registro, dessa documentação. Ia na escola antiga, pedia a documentação, pedia o papel de transferência. E assim fazia matrícula na escola nova. Não é muito diferente quando a gente olha do ponto de vista de uma graduação. Você entra numa instituição pública ou privada, você pede a sua transferência. Mas, no caso das instituições privadas, e aqui eu vou dar um exemplo da própria UFSCar, é aberto um edital. E o edital, ele é um documento oficial, um documento público, assim como o próprio vestibular é um edital, onde contém todas as regras, contém todas as informações pertinentes para que esse processo aconteça dentro, né, dessas regras que foram estabelecidas nesse documento. Então você tem prazos, datas, documentação que é necessária, como funciona. E aí quando a gente abre o edital, a gente observa essas informações. Então esse aqui é um exemplo do edital da UFSCar de transferência externa de 2025. Então aqui tem do processo, das condições de participar do processo, quem pode participar ou não, quem são eleitos a participar, das vagas, procedimentos de inscrição. Então tem o período de inscrição, quando você pode entrar com recurso, quais são os tipos de recurso, classificação, pontuação, matrícula, disposições gerais e outras informações. Aí vem as vagas, números de vagas, né, de cada curso, dos campos, né, da instituição, cronograma, e aí encerra o documento. Eu vou deixar esse documento, esse link aqui na descrição. Na data de gravação desse vídeo ainda está rolando o processo, então é só para você ter um exemplo de como é o edital. Então é importante lembrar que cada instituição tem o seu edital, tem as suas regras, e isso muda ou pode mudar de ano em ano. No ano que eu fiz a transferência para 2025, mudou bastante coisa de regras, de como era o envio de documentação, o tipo de documentação que podia enviar. Então é sempre importante você olhar para o edital antigo, mas olhar para o edital do ano que você vai prestar. Não é porque no edital antigo ou anteriores que tinha uma determinada regra, que no edital que está em vigor hoje ou no que vai entrar em vigor, essa regra também vai se aplicar. E aí é importante um outro fator: como cada ano pode mudar as regras, cada ano pode também mudar o número de vagas. Quando eu prestei a transferência em 2015 para 2016, tinham 18 vagas. No ano anterior, tinham 9 vagas. E isso vai depender do número de vagas que cada curso, de cada departamento, né, de cada universidade vai disponibilizar. Essas vagas, elas vêm das vagas remanescentes. Então, a universidade preenche inicialmente com o vestibular. Então, na UFSCar Engenharia de Materiais são 80 vagas. Vagas não são preenchidas, elas vão ficando, né, junto com as outras que não são preenchidas, de evasão, de alunos que desistem ou trancam o curso, e aí eles vão tentando preencher essas vagas com alunos de transferência interna. Então inicialmente eles abrem um edital para alunos da própria UFSCar, do campus ali de São Carlos ou de outros campos que queiram transferir, e depois as vagas que sobram, que não foram preenchidas, eles abrem também para transferência externa. Então pode ser que algumas vagas sejam preenchidas, outras não, podem ser que todas sejam preenchidas ou não. Então cada ano vai mudar o número de vagas, vai ser disponibilizada para transferência. Então
Infelizmente, não é todo ano que você vai ter 18 vagas, como foi o meu caso. E só para falar uma coisa, eu fiquei em 19º na primeira chamada. Alguém desistiu e aí eu passei na segunda chamada porque rodou a lista. Então eu acabei passando em transferência externa na segunda lista de chamada. Ai, cara, foi muito difícil. Mas eu passei. Então, assim, tem que sempre ficar muito atento a isso, né? E prestar muita atenção nos prazos. Se você precisar entrar com algum tipo de recurso, você ter lido muito bem essas regras para você poder entrar com o recurso. Mas não dá para contar aqui, porque no ano teve uma vaga ou uma regra que no outro vai ter também. No meu caso, como eu transferi o mesmo curso, embora eles tenham emendas um pouco diferentes, é o mesmo curso. E no edital do ano em que eu fiz, tinha algumas regras, né? E constavam lá a pontuação de como funcionaria o aproveitamento, né? Quais eram o aproveitamento no sentido que eles olham para ver se a ementa do curso que você fez é igual ou muito parecida com o curso que você está pedindo transferência. Era parte das regras. Se as ementas das disciplinas não fossem parecidas, eu iria perder pontuação, iria ficar mais para baixo, enfim, teria essa questão. Se você transfere do mesmo curso, a chance de você pontuar mais é melhor. Mas teve gente que transferiu no mesmo ano que eu, ou anos anteriores, que faziam cursos diferentes e conseguiram a transferência. Então, isso não é impossível sair da engenharia de materiais e para mecânica, ou da mecânica para materiais, ou para engenharia civil, mas vai depender do edital que você está prestando. Sobre o aproveitamento das disciplinas. No meu caso, eu tinha entrado em 2014, no meio do ano, em engenharia de materiais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Londrina. E eu transferi para engenharia de materiais da UFSCar aqui em São Carlos. Depois que você passa e é chamado para fazer a matrícula, você pode entrar com o pedido de aproveitamento das disciplinas que você fez. No meu caso, eu consegui 15 equivalências, que foram quase todas as disciplinas que eu tinha feito durante um ano e meio que eu estudei em Londrina. Teve gente que pegou mais, teve gente que pegou menos, mas aí entra um outro fator. Quem é e quem faz o reconhecimento dessas disciplinas? Até o ano anterior que eu pedi a transferência, cada disciplina ia para o seu departamento específico. Então, as disciplinas de Química iam para o departamento de Química, as de Matemática, Cálculo 1, 2, 3 iam para o departamento de Matemática, de Física, assim por diante. Isso gerava um atraso, em muitas aspas, né? Demorava muito tempo para se ter a resposta de se o aluno teria o reconhecimento das disciplinas ou não. Porque um professor receberia esse número de informações, né? Ementa que deveria falar que sim ou que não, e só depois desse professor dar o parecer, o aluno receberia a informação de ele ter sido reconhecido ou não. No ano anterior que eu pedi a transferência, o pessoal comentou que eles levaram quase um ano para ter essa resposta. As disciplinas do primeiro semestre, eles acabaram fazendo elas, e só no meio do segundo semestre que eles tiveram a informação de que eles teriam passado. Nas regras da UFSCar, quando você tem esse reconhecimento, você fica com nota 6 na disciplina, que é a média da instituição. Então, o pessoal que passou o primeiro semestre tinha vindo de transferência, fazendo o curso, acabaram optando por manter a nota original e não pegando o reconhecimento da disciplina, porque eles já tinham feito, então não faria sentido nenhum. Quando eu passei, a gente teve só um período de um mês fazendo as disciplinas do primeiro semestre. Depois a gente acabou tendo todas elas reconhecidas. Por quê? O Departamento de Engenharia de Materiais optou por fazer esse reconhecimento ao invés de distribuir para os outros departamentos. Hoje, pelo que eu sei, voltou com a questão de espalhar para os departamentos. Eu não tenho certeza disso. Então acaba mudando um pouquinho, porque também muda a coordenação do curso, as estratégias que eles fazem, mas é importante entender que isso é muito trabalhoso, tanto para a coordenação do curso, quanto para o professor que vai receber isso, porque além de todas as outras coisas que tem que fazer, aparece uma bucha como essa. Tendo dito tudo isso, eu não fazia ideia de que no momento em que eu pedisse a transferência, tudo isso iria acontecer. Eu ia ficar em 19º de 18 vagas e que eu ainda ia passar na segunda chamada, que eu ia levar um mês para conseguir a equivalência, que podia ter o caso ainda de não ter as equivalências, ter que refazer tudo de novo e que depois ia pegar 15 equivalências. Eu não fazia ideia de nada disso, né? E infelizmente isso não tem como estar lá no edital e constando todas essas informações. E aí a resposta final, né, que eu falei, será que vale a pena fazer transferência ou não? Para mim valeu, porque eu transferi do mesmo curso que eu estava fazendo para uma outra instituição, que é a primeira instituição de engenharia de materiais aqui no Brasil. Mas vai de você também entender se você se sente bem com o curso, se você gosta do curso que você tá, se você quer às vezes estar um pouco mais perto da sua família, pelo motivo que for, porque no meu caso eu estava em outro estado, a 600 quilômetros de casa, acho que daqui de São Carlos é mais ou menos a mesma coisa, né? É bem longe e eu não estava na instituição que eu queria estudar. Agora, como estratégia de
passar num vestibular que é muito concorrido através da transferência externa, eu não acredito que fazer isso de forma premeditada seja inteligente. Eu não fiz de forma premeditada. Eu passei porque deu. Passei em Londrina, foi onde eu consegui passar e era o curso que eu queria fazer. Ponto. Depois de um tempo eu vi que dava para fazer a transferência e tentei. Agora, entrar de forma premeditada, eu não aconselho você a fazer isso, porque primeiro, você pode entrar numa instituição que é muito longe da sua casa, ou que seja muito difícil de você se manter ali, pode não te agradar, né, esse ambiente, pode ser muito difícil de você conviver ali por vários fatores financeiros, das pessoas que vão estar perto de você. Você pode acabar não gostando do curso, então mesmo sendo o mesmo curso ou sendo um curso um pouco parecido, um pouco diferente do que você tem interesse, você pode se frustrar e aí você pensar em transferir, fazer todo esse trâmite de papelada, de informação, ter que às vezes mudar. Se você passar, você tem que mudar de estado, mudar de cidade. É muito trabalhoso, é muito custoso financeiramente, então você tem que levar isso em conta. Tanto para quem vai fazer isso porque acredita que é uma opção para se tornar um profissional melhor, ou quem está pensando em fazer isso de forma premeditada. Eu não aconselho você fazer de forma premeditada, tome muito cuidado com isso. Às vezes vale a pena você não passar no vestibular numa instituição que tem menos concorrência do que você fazer isso e tentar a transferência, porque você corre o risco de, no ano em que você vai prestar transferência externa, não ter vaga e não abrir a transferência externa para a instituição e o curso que você tem interesse. Então não é tão simples assim. Se você chegou até aqui, queria agradecer a sua honestidade, queria pedir para você deixar o seu like aqui e se inscrever e compartilhar esse vídeo para quem tem interesse, e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar em alguma questão de transferência externa, ou se você quer saber um pouco mais da história por trás da transferência externa e como foi esse processo. Posso garantir para você que foi um processo um pouco cabuloso, não foi tão simples assim e foi um pouco turbulento até eu realmente me inscrever. Muito obrigado e até mais!